exaltado e glorificado seja a grandeza do Santo Espírito na sua glória, no seu poder e majestade. Que os senhores possam ser visitados, iluminados, para que nós possamos ser saciados com a palavra do Altíssimo. Muitos dos senhores já ouviram vários comentários a respeito do número 13. Alguns dizem que é o número da sorte, outros falam que é o número do azar. E eu estou escrevendo um pouco sobre o capítulo 13 do livro do Apocalipse, e já adiantando para os leitores desse canal que eu não escreverei nem 0,0,5% do que o Santo Espírito quer nos passar a respeito do livro do Apocalipse, no capítulo 13. Este capítulo é um capítulo, não é um dos mais enigmáticos, mas é um capítulo enigmático, não conclusível, misterioso, de difícil compreensão. É algo que João, ao dialogar com o anjo fala com ele: olha, você viu aquela besta lá? Ela foi, já não é. E como entendermos e interpretarmos somente através dos cálculos, que estes cálculos no livro do Apocalipse 13:18, fazer o cálculo deste número é um desafio para poucos aqui na Terra. Em Isaías 60, versos 2, Santo Espírito, nos dê sabedoria dos altos para a compreensão da tua palavra. Ali fala que as trevas está cobrindo a terra e a multidão, os povos. É mais uma profecia que se cumpre no livro de Apocalipse 13. Este capítulo de Apocalipse 13 é o cumprimento de dezenas de profecias. Dezenas de profecias tem o cumprimento no livro de Apocalipse 13. Por isso, para encontrar estas profecias, fazermos este cálculo é um desafio para poucos na Terra. Estes dois acontecimentos, a besta de 7 cabeças e a de 2 chifres, vejam que elas estão na posição trocada. Porque nas profecias
A besta de 2 chifres é a primeira, e a besta de 7 cabeças é a segunda. Estes 2 poderes, representando a besta de 7 cabeças e a besta de 2 chifres, é o maior cumprimento de toda a Bíblia. Todas as profecias, podemos dizer, um grande percentual delas, Velho, Novo Testamento, estão contidas no livro de Apocalipse 13. Por isso que quando muitos chegam no livro de Apocalipse para fazer estes cálculos e sai falando que o Papa é a besta, eles não conhecem nem, talvez este seja das interpretações mais infantil no livro do Apocalipse 13. No livro de Apocalipse 18:4, ali o anjo fala que deveríamos sair da grande Babilônia, evitarmos os falsos ensinamentos dos falsos profetas. Vejam que este aviso está contido no livro de Apocalipse 13. Vejam a grandeza do Altíssimo. A primeira besta, falando no livro de Apocalipse, pela ordem, a primeira besta de 7 cabeças, ela não tem nada a ver com a palavra. Faz tudo nas trevas, na escuridão, não usa a Bíblia, não usa a palavra. Já a segunda besta, de 2 chifres, representando este poder, ele usa a palavra, ele usa a Bíblia. Senhores, estão vendo esta grande movimentação política no nosso Brasil, em que a igreja tem se pendido para a política? Se eu tivesse pastoreando a igreja hoje, eu teria que tomar uma posição. Talvez a posição que eu fosse tomar, ela poderia desagradar a muitos e, quem sabe, desagradar até o nosso Criador. Veja um dos porquês o Santo Espírito talvez não tenha me permitido estar dirigindo uma igreja hoje. Porque a ordem do anjo é abandonar estes ministérios, principalmente aqueles que estão ensinando falsas doutrinas. Então, essa grande comoção política em que os cristãos
tem que escolher um lado, os pastores tem que escolher um lado, tem que defender um lado. Se eu tivesse pastoreando Repliso, também estaria defendendo. Mas o que diz o livro do Apocalipse 13 a esse respeito é que tanto a besta que está na cegueira, nas trevas, como a de 2 chifres, representando os falsos ensinamentos, os falsos profetas, o significado, o número dela é o mesmo número. É o mesmo cálculo. Se nós formos fazer os cálculos, eu repliso que estes cálculos são para poucos na Terra. Nós vamos ver que tanto o número da besta que surgiu do mar, como da besta que surgiu da terra, estes 2 poderes, os cálculos, o número é 666. Perdão. Muitos vão dizerem que construiu 50, 100 igrejas ou mais ministérios. Mas se estes ministérios foram construídos e os seus líderes pregando as falsas doutrinas, o número 666 cumpre-se neles. Estes estão dando a sustentação para o número 666. Darei 2 exemplos. Algumas mulheres querem ser pastor de igreja. Outras têm um corpo feminino, mas a mente masculina. Estas estão dando a complementação, a sustentação ao número 666. Irei explicar mais para frente. Porque quando ali se fala, eu até usei a expressão que o anjo fala que é número de homem, imagem, semelhança, porque estas explicações, Apocalipse 13, 16 a 18, vai muito além da explicação de um anjo. É muito espiritual encontrarmos estes cálculos. Então, eu já disse no estudo passado que no Novo Testamento só são considerados autoridades as pessoas do sexo masculino. Então muitos, quem sabe o pastor, abriu tantas igrejas, mas estão ministrando falsas doutrinas. Este número 666, este está dando a sustentação
a este número 666. O que dizermos sobre o papado? Já disse no estudo anterior, o Papa é a besta? Não. Não. Ele apenas é um daqueles que também está dando sustentação ao número 666. Este número 666 é um número migratório. Ele é como um vírus. Ele está migrando. A sua composição está sendo feita. Quando que esta composição irá terminar? Somente na conclusão, no término do tempo da graça. Este número 666 terá assim a conclusão do seu cálculo. Eu já disse no estudo passado, estou reprisando neste. Porque falarmos que algumas autoridades ou que esta autoridade é a besta do Apocalipse, precisamos estudarmos um pouco mais. Uma das grandes façanhas do diabo foi tirar a Bíblia das mãos das pessoas. Poucos são os crentes que estão estudando a Bíblia. Pouquíssimos. O diabo fez com que os crentes se envergonhassem de carregar a Bíblia, de portar uma Bíblia no seu carro, na cabeceira da sua cama ou na sua casa. Então, este grande objetivo, o diabo alcançou na terra. E aí passou a Bíblia para os aplicativos, para os celulares. E as pessoas hoje ficam olhando o celular o dia inteiro. Agora perguntam se eles estão estudando a Bíblia pelo celular. Então, este cálculo do Apocalipse 13, 18 é um cálculo para ser feito por poucos na terra. Eu repriso. O livro de Apocalipse 13, capítulo 13, é um capítulo enigmático, não conclusivo. Quando começamos a escrever, a falar sobre o capítulo 13 do Apocalipse, cada um momento parece que os pensamentos mudam, as revelações mudam, porque é um capítulo muito profundo. É um capítulo de conclusão muito difícil. É um capítulo misterioso. Então, aqueles que vão escrever sobre Apocalipse 13,
venham prevenidos. Venham com o Santo Espírito, porque eu repriso a interpretação, as interpretações do capítulo 13 do livro de Apocalipse são para poucos na terra. No livro do Apocalipse 13, encontra-se desde a queda da expulsão de Satanás e os seus anjos do céu para o abismo, de onde foi levantado este segundo poder, a besta de 7 cabeças, que está imperando, atuando hoje na terra. Então, este capítulo 13 do livro de Apocalipse encontra-se o destino do mundo, o cumprimento profético de dezenas de profecias. Eu não vou complicar muito, porque continuarei no Espírito a falar um pouco mais sobre o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Que os senhores possam ser visitados e abençoados. Eu repriso todas estas interpretações que eu tenho dado no Espírito. Os senhores não são obrigados a aceitarem, porque milhares de interpretações foram dadas, que estas interpretações não batem com as interpretações que os senhores já ouviram. Por que o capítulo 13 do livro de Apocalipse é um capítulo enigmático, inconclusível, misterioso? Por causa destas interpretações que muitas vezes não batem. Mas no Espírito devemos procurar aproximar o máximo do real, do certo. Aproximarmos o máximo do alvo. Por mais que a minha linguagem seja simples para dar estas interpretações, mas estas interpretações que eu tenho procurado dar são fiéis e verdadeiras. Vamos participar da água comigo? Altíssimo Criador, na sua glória, na sua grandeza e majestade, abençoe esta água. Quem dela participar receberá bênçãos, vida e vida em abundância, para a glória do teu nome. Beba da água, deixa um pouco dela para lavar os seus olhos, lavar o seu rosto, para que os seus olhos, nossos olhos físicos e espirituais possam ser cada vez mais abertos. Feche os seus olhos, ponha as mãos no seu coração e vamos elevar a nossa mente ao Criador, Altíssimo Criador do céu e da terra. Honra, glórias, poder e majestade seja dado à grandeza do Cordeiro. Abençoe, meu Pai. Visita este homem, esta mulher, este casal, esta família, que possam ser alcançados
pela glória, pela grandeza do Santo Espírito na sua glória e majestade. E você diz: obrigado, eterno Criador. Senhor, te abençoe você, todos que fazem parte da sua vida. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.